sociedade, a mídia, tudo assim, daí. Bom, a Fox dizer isso, eu entendo. A Fox dizer isso, eu entendo, ok, apoio tudo. Mas aí você vê MSNBC, tipo, que são oposição claramente. Democratas, a maioria é democrata lá. Eles dizendo que, bom, de fato a gente conseguiu o petróleo na Venezuela. E depois, que realmente precisa apertar o Irã para conseguir o... É como se eu contrato social para fazer, que legitima o colonialismo, ok? Eu acho isso muito, muito inacreditável. Podemos fazer tudo que a gente quiser. A gente vai ter o nosso conforto, a gente vai manter essa posição de saber fazer. Porque também, eu acho que uma questão também que é interessante, porque todo mundo nos Estados Unidos já entendeu que a gente está vivendo na era da escassez, né? Que eu tenho um livro que eu quero muito comentar depois, que se chama Capitalismo da Finitude. Eu acho que se não, talvez tem um livro, não é Capitalismo da Finitude, básica. Não, o texto, na verdade, original é Le Monde Confisqué, ok? É um texto francês, um autor francês, Le Monde Confisqué. Você pode repetir o nome do texto original? Sim, Le Monde Confisqué, ok? Le Monde Confisqué, o mundo confiscado. Ensaio sobre o capitalismo da finitude, ok? Eu acho que o mundo confiscado seria um mundo confiscado. Le Monde Confisqué seria um mundo confiscado, ok? Mundo confiscado, ensaio sobre o capitalismo da finitude. Eu acho que esse texto não está traduzido no Brasil. Ele é de 2025, ok? Eu tenho alguns livros forçosos que saíram recentemente na França que eu consegui para ver esse aqui, que é muito bom. Mas eu vou falar desse de capitalismo da finitude. Esse aqui você pode colocar mais perto da câmera, sim. Inteligência artificial, inteligência humana, o duplo enigma, ok? Um duplo enigma, ok. É um tijolo, eu vou te falar, né? Muito bom. Agora, eu tenho apenas as leituras aí que eu vou comentar um pouquinho mais, mas esse aqui sobre o mundo confiscado é interessante, porque ele descreve esse mundo, né? Esse mundo, uma corrida de recursos. Porque eu acho que tem alguns livros, na minha opinião, que são muito fundamentais para entender esse momento, que é um de Mbembe, aquele brutalismo. O Mbembe é fantástico, né? Porque Mbembe escreve... As pessoas que vão ouvir a gente vão achar engraçado, porque eu sempre vou pulando de assunto em assunto, mas eu volto sempre. Só me desculpe por isso. Mas o Mbembe é interessante porque ele tem... Tudo bem, a gente pode ir e voltar, tranquilo. Que Mbembe escreveu esse texto, ele tem um texto famoso, né? Chamado sobre necropolítica, tem outros textos. Os textos que eu mais gosto de Mbembe são, óbvio que eu gosto de necropolítica também, mas eu gosto muito de um texto dele que se chama At the Edge of the World. É como se fosse nas fronteiras do mundo, ok? É muito interessante, ele trabalha a questão de fronteira, de violência, tudo. Mas, recentemente, eu achei que o livro dele, mais fantástico, talvez seja Brutalismo. Embora tenha outros livros fantásticos, mas o Brutalismo, eu acho que é o livro realmente, nesse momento, que conseguiu captar a situação do mundo atual. Que fala sobre o extrativismo, que fala sobre o dever negro do mundo. Esse dever negro do mundo é justamente o que a gente está vendo atualmente, que está acontecendo em países como Venezuela, em países como Cuba, em países como tudo o Caribe. Esse dever negro que talvez a gente está vendo também acontecendo no Oriente Médio, em Gaza, no Irã, e pode acontecer talvez depois na Groenlândia. Esse dever mundo, essa exploração extrema, né? Esse extrativismo realmente que vai até extrair tudo que é de ser humano, no sentido até não só dos recursos naturais, mas também da própria humanidade. Primeiro que ele tira os dados também da gente, né? Os dados, né? Nossos dados, nossos rastros, nossa psicologia, é uma destruição completa, ok? É uma aniquilação do ser humano. Esse livro é fundamental. Eu acho que esse livro é um dos melhores. E tem esse outro que é justamente que eu falei, de O Mundo Confiscado,
Porque também faz um diagnóstico interessante de um mundo onde a gente está com esse mundo, essa corrida de recursos, né? Esses recursos e tal, e entre os grandes gigantes, né? China, Estados Unidos, Brasil, Rússia, tudo estão aí nessa corrida extrema aos recursos, mas esses recursos são limitados. E esse é o novo modelo do capitalismo, que é a questão do capitalismo da finitude, né? E isso não deixa espaço a outra coisa que a não ser a violência, sobretudo na minha opinião. Porque é justamente isso que eu estou entendendo que está acontecendo nos Estados Unidos. Como eles já diagnosticaram que esses recursos são muito limitados, a única forma de você garantir o seu lugar nesse espaço é pela violência. E aí que eles estabeleceram esse novo contrato social, que é uma tese que eu estou mandando no texto, esse novo contrato social de simplesmente usar a violência para pegar tudo. Pegar tudo, e não importa se as pessoas vão morrer, se o que vai acontecer, não importa, mas eles vão garantir para eles. Okay? Isso eu acho que é uma configuração muito nova, muito diferente. Sobretudo, se a gente começar a pensar nas consequências das coisas que estão acontecendo agora, né? Seja no mundo, seja tudo. Porque a crise que a gente que tem perspectiva para chegar, eu não sei se a gente, assim, eu acho que a maioria das pessoas não estão avaliando exatamente o que é, né, que vai chegar. O que vai chegar, vai chegar. Eu vi recentemente uma análise. Essas análises você nunca vai ver na TV. Nunca. Tem uma pessoa que fez uma comparação muito interessante nesse análise justamente. As pessoas ficam falando dessa questão de estado de almoço de forma muito artificial, mas se você colocar uma imagem, uma metáfora, se usar uma metáfora para ideia, você vai entender de que se trata. Pense, por exemplo, que você tem um monte de... Você vai precisar... Você anda de bicicleta, ok? Você não é Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard, que são os maiores ciclistas da atualidade, ok? Eu adoro ciclismo. E vencedor de Tour de France, Tour de Espanha e tudo. Bom, quando eles estão de bicicleta, eu estou nível, porque ali são bastante aviões. Não estou falando estou falando de pessoas comuns. Você, eu, andando de bicicleta, ok? No teu ritmo, ok? Imagine quanto tempo você levaria para fazer a volta do mundo de bicicleta, ok? Muito tempo. Você está entendendo isso de andar de bicicleta de um bairro para outro, mas aí a gente fala de volta do mundo, ok? O que acontece é que esses navios que levam esses super tankers, ok? Que levam petróleo de um lado para o outro no mundo, eles navegam os mares no ritmo de uma bicicleta, ok? Uma pessoa comum, não é Pogacar, não é Vingegaard, uma pessoa comum andando de bicicleta. E eles fazem esse percurso, por exemplo, um que vai sair da Ásia, lá, do Japão e tudo, e vai até o Oceano Índico e tudo, e vai subindo até chegar no Estado de Hormuz e voltar. Agora, como não podem mais ir para lá, eles estão dando a volta para Cabo de Boa Esperança, né, África do Sul, vão passar por lá e vão subindo, vão passar para a América Latina, podem parar no Brasil, outros vão diretamente para a Louisiana, né, eles vão... Você passa para a América Latina, você sobe, vai para os Estados Unidos, entra na região do Caribe e vai passando e vai parar até a Louisiana. A questão é que esse é muito tempo, ok? É muito tempo. Então, para você às vezes sentir o efeito de navios vazios que estão indo e não conseguiram entrar no Estado de Hormuz há um mês e depois tiveram que voltar e passar pelo sul e pelo Cabo de Boa Esperança e subir para o Brasil, para os Estados Unidos para pegar petróleo e depois voltar para lá, é um tempo muito grande, ok? Leva tempo a ver isso. Então, as pessoas também podem dizer, mas os americanos, né, podem dizer, mas assim, a gente vai ter mais clientes daqui, a gente vai ter mais gente comprando aqui. Isso aqui é a pressão sobre o preço vai aumentar. Porque você tinha, por exemplo, 4 pessoas que compravam nos Estados Unidos, agora vão chegar 12 pessoas para comprar a mesma coisa. Necessariamente, o preço vai aumentar, ok? Então, isso estou falando de petróleo, ok? E isso leva tempo para você ver os efeitos disso, né?
pode levar 1 mês, 2 meses para você ver, porque inclusive as pessoas ainda, os países estão usando reserva, ok? Os países estão usando reservas. Só que isso também tudo tem limite. Além disso, você vê que você pensar nos países daquela região toda do país do Golfo, tem usinas que foram destruídas, né? Dos dois lados, né? Do Irã, do Catar, desse país, Bahrein, tudo. Eles também não vão reconstruir agora. Tá? Eles não podem reconstruir antes de até o final da guerra, porque se não adianta você reconstruir e depois ser bombardeado de novo, então eles precisam certeza que parou tudo para poder reconstruir. Só que isso também é um tempo, ok? É um tempo que a produção fica com problema. Sem falar vamos ver aqui, esses bloqueios que estão acontecendo lá, por exemplo, o Irã também tem um problema que está acontecendo no Irã agora, é que o petróleo está saindo, ok? O gás está saindo, catado, tudo. Mas chega um momento, como nenhum tanque está passando, não tem como armazenar mais, ok? Como não tem mais como armazenar, eles precisam parar a estação. E se você retomar isso, reabrir isso, se você reinicializar tudo, muito tempo também, ok? Muito tempo. Então, a situação realmente é problemática. A situação é problemática. Eu acho que alguns países estão ganhando temporariamente. Por exemplo, a Rússia está ganhando temporariamente. A situação da guerra foi favorável à Rússia, né? Conseguiu vender seu gás, seu petróleo muito mais caro. Mas tudo isso, no longo prazo, é muito perigoso mesmo. Por uma questão humanitária. Eu acho que essa questão que as pessoas não estão falando é uma questão humanitária. E não é só para aquela região, é para o resto do mundo, sabe? É realmente uma questão humanitária. Fertilizantes, isso vai ser bem complicado. Normalmente os países deveriam já adotar novas políticas, novas medidas. Eu vi que o Brasil tomou algumas medidas sobre fertilizantes aqui também, porque os países que não têm essa capacidade vão ter muitos problemas. Então, eu acho assim, esse que a gente está vivendo, né? Um mundo assim, bem curioso, né? Onde tem esse novo modelo que os americanos decidiram aplicar e que tem total apoio da mídia mainstream americana, da classe política, seja democrata ou republicana, e a maioria da população dos Estados Unidos nem liga. Okay? Nem liga, nem sabe, nem entende. Então, e quando entende, a única coisa que eles entendem é subir a potência. Vamos ser a subir a potência, ok, tá. Então quando se interessa, eles para saber, é contra a China. Então, foda-se a China, vamos mostrar que somos americanos. Então, essa mesmo é a mentalidade. Então, eles estão muito nessa lógica de ser o vencedor, de ser o primeiro, né? Então, Sim, tem uma coisa, Sérgio, que eu fico pensando assim, né? Nós brasileiros aqui, a gente sempre teve consumindo, né, os produtos, ou nos termos do Weber, os artefatos. Esses artefatos de modernidade que chegam a partir de várias formas, né, seja a partir de objetos estéticos, né, da cultura de massa, da indústria cinematográfica. Então, nós brasileiros já há algumas décadas estamos sendo colonizados por esses produtos que chegam sempre. Mas tem uma coisa que eu fiquei muito horrorizada no período que eu estava lá, que foi quando eu levei uma pessoa que estava me visitando num pub e eu acompanhei a pessoa, não bebo, mas eu fui com a pessoa que queria conhecer um pub norte-americano e tal. E quando a gente chegou, era um domingo, no início da noite, assim, e tinha uma tela muito grande nesse espaço, achei que era um programa televisivo tipo Fantástico, que a gente tem aqui no Brasil.
Eu acho que essa cena da realidade nunca vai abandonar minha memória depois disso, porque foi muito chocante. Então, estavam sendo televisionadas imagens de Gaza. Era o período, isso era dezembro de 2024, e várias imagens. Eu fiquei um tempo olhando, tentando entender o que era, e tentando entender se aquilo ali era um tipo de reportagem para algum canal, alguma coisa, mas não. Depois eu comecei a ver que era uma transmissão em tempo real de uma câmera que estava presa no uniforme de um soldado. E eram imagens em tempo real, assim, de tiros e guerra e da destruição total. E as pessoas estavam assistindo aquilo, tomando cerveja e dando risada, assim. E eu olhava assim, eu não acreditava, sabe? Eu fiquei muito tempo para entender aquilo. Eu disse, não, isso não deve ser real, isso não está acontecendo, né? Mas isso estava acontecendo. E essa foi uma das coisas, assim, acho que depois daquela situação, eu fui para estudar, não saía muito lá, mas esse foi um ambiente que me mostrou do que é que estamos falando, né? Do que é que estamos tratando nesse advento, né, de câmeras em tempo real e câmeras GoPro e tudo mais, e como é que a própria ideia de filmar, né, o extermínio, como ela é perversa, assim, e então depois daquilo eu tipo, não, peraí, a gente está num outro canto, assim, a gente está num outro momento, né, a gente não está mais só produzindo campos de concentração, a gente agora televisiona, assiste, existe um outro sentido, né, desumanizante, assim, que está sendo expandido. Algumas pessoas não conseguiam, eu tô com o meu cachorro aqui. Algumas pessoas não conseguiam enxergar aquilo com a mesma, com o mesmo impacto que eu, talvez. Acho que estava todo mundo muito. E isso é uma sensação que eu tive também por estar numa condição de imigrante. Eu sentia que eu estava numa condição de, não diria adormecimento, mas uma sensação de um torpor, assim, porque o tempo todo você se sente como imigrante, como latina, no caso, né, que sou brasileira. Então, só por estar nessa condição, você já está num estado de consciência um pouco diferente. E aí as pessoas não percebiam, não se chocavam. Quando ele assumiu no primeiro mês de 2025, começou o show de horrores e as pessoas estavam sendo presas nas ruas, nos restaurantes e abordagem policial em todo lugar, e era a instauração do estado policial, né? Contra as raças inferiores, né? Então, eu acho que o motivo, assim, principal de te convidar para debater um pouco sobre essas questões e, de repente, produzir um conteúdo para colocar no nosso espaço, né? É mais para a gente pensar que, beleza, estamos tratando de questões de petróleo, de commodities, de transferência de comercialização de produtos essenciais, mas a gente precisa sempre estar colocando essa coisa sobre quais são os corpos e as populações que estão pagando por isso, com suas vidas, né? Então, e aí entra essa questão mesmo do colonialismo atualizado e de que maneira ele está se atualizando. Nós temos 15 minutinhos antes da nossa chamada cair e eu queria que você falasse mais um pouco para a gente encerrar nossa gravação. Por mim, eu ficaria horas prosseando com você, mas vamos deixar um gostinho de quero mais para depois também. Sim. Eu acho,